Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Eita glória! Chegamos ao final de mais um mês. Eu espero que tenha sido de muitas bênçãos, de graças na sua vida, que você tenha conseguido se aproximar de Deus e que o percurso que nós fizemos através dessas homilias tenha te ajudado nesse mês a se aproximar do Senhor. Amém? O evangelho de hoje, meus queridos, é de São Marcos, capítulo 10, versículos do 1 ao 12. Partindo dali, ele foi para o território da Judéia e além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram em torno dele, e como de costume, de novo as ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele e, para pô-lo à prova, perguntaram-lhe: é lícito ao marido repudiar a mulher? Ele respondeu: que vos ordenou Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. Jesus então lhes disse: por causa da dureza dos vossos corações, ele escreveu para vós esse mandamento. Mas, desde o princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E em casa, os discípulos voltaram a interrogá-lo a respeito desse ponto. E ele disse: todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra, comete adultério contra a primeira. E se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje apresenta para nós um assunto delicado, né? E a própria narração do Evangelho nos diz que os fariseus interrogam Jesus, fazem essa pergunta para pô-lo à prova, justamente porque é um tema delicado. Mas Jesus era mestre, né? Então ele entendeu a maldade dos fariseus, o que eles estavam tentando fazer, e ele sabia sair muito bem, sair não se esquivar, no sentido de se esquivar, né? Mas no sentido de dar uma resposta ou de fazer aquilo que precisava ser dito ou feito, sem cair na armadilha que lhe preparavam o tempo todo. Hoje o assunto é matrimônio. Nós, cristãos católicos, vivemos uma vida sacramental. E nesta caminhada sacramental que começa com o sacramento do batismo, alguns católicos optam por viver o matrimônio. Então, encontram uma pessoa, vivem um processo chamado de namoro, um período chamado de namoro, e aí aquele sentimento de um pelo outro vai se confirmando, dão um passo maior para viver um período chamado noivado, onde vai se confirmando o que sentem um pelo outro, e dão um passo maior e definitivo, que é o matrimônio. E quando se unem em matrimônio, não é o ser humano quem une, é Deus. E isso o Senhor diz no Evangelho, que o homem não separe aquilo que Deus uniu. Então, juntam a vontade humana, no caso do casal, à vontade divina. E Deus, então, faz esta aliança com aquele casal. É o sacramento do matrimônio. Então, já não são dois, tornam-se uma só alma, uma só carne, como nos diz o Evangelho. E aí, o tema e o questionamento é divórcio. É permitido ao homem ou à mulher que se uniram em matrimônio, que estabeleceram esta aliança com Deus, divorciar-se? Nós, cristãos católicos, sabemos, você sabe muito bem, que Deus não une nenhum casal em matrimônio para que esse casal se separe.
Então, unem-se em matrimônio até que a morte os separe. É isso que é dito no dia da sua união matrimonial. Então, Deus está unindo ali o casal diante do altar e é Deus quem vai separar, e a separação é a morte. Tá, mas existem algumas situações onde a igreja reconhece que esta união matrimonial ela não aconteceu. Então, a igreja, vendo isso, permite a um dos dois, através da orientação da autoridade que Jesus deu a Pedro e a autoridade que foi sendo passada, né, ao longo do tempo, chamada tradição apostólica, até chegar aos nossos dias, uma autoridade de que uma das partes tendo dificuldades na sua relação, busque a igreja, por meio da qual se uniu em matrimônio, para dizer para a igreja o que está acontecendo, e a igreja, reconhecendo que de fato aquele matrimônio ele é nulo, dá a esta pessoa, uma das partes, a nulidade matrimonial. De forma prática, o que é isso? Uma pessoa que encontra alguém, aí descobre que existe um sentimento, e aí começa a namorar, e esse sentimento vai se fortalecendo, aí fica noivo, esse sentimento fortalece mais, aí a pessoa se une em matrimônio. Mas depois que se uniu em matrimônio, um dos dois mudou completamente, se apresentou um lado seu que a outra pessoa não conhecia, se tornou agressivo, caiu em vícios. Então, uma mulher, por exemplo, uma esposa que é agredida pelo marido todos os dias, tanto agressão física quanto agressão moral, agressão, essa mulher vai ficar sofrendo a agressão deste homem por causa da união que firmou com ele? Não, a igreja chama esta mulher para conversar, para relatar o seu processo junto com este homem e o que está acontecendo, e aí a igreja, vendo que de fato esse matrimônio não está sendo vivido, ele foi nulo, a igreja permite a esta mulher a nulidade matrimonial. É um caminho. Então, tentam, ao perguntar para Jesus sobre o divórcio, fazer com que Jesus dissesse algo que fosse contrário à lei de Moisés, aquilo que foi ensinado por Moisés. Mas, como disse, Jesus sabia lidar muito bem com essas cobras, né? E a palavra de Jesus ela é clara: se Deus uniu, o homem não separe. Então, o homem não separe aqui não é só o divorciar-se em si, mas quando uma pessoa se une em matrimônio e ela não honra o seu matrimônio, a pessoa que está separando ou querendo separar, desfazer aquilo que Deus selou. Isso eu trouxe um exemplo aqui, tá? Mas é tanto para o homem quanto para a mulher, viu? Tem mulheres que se unem em matrimônio, mas que traem o marido e já traiu várias vezes. Tem mulheres que se unem em matrimônio e vivem como prostitutas. E aí o marido descobre isso. E já está num nível tal que aquela relação não tem como ela continuar. Na verdade, nunca existiu esse sacramento, né? E não tem como avançar, porque a mulher insiste nesse tipo de vida e não quer mudar. Este homem vai ficar se submetendo a esse tipo de relação com esta mulher. Então, a igreja apresenta este caminho de nulidade matrimonial. Mas Deus ele não une duas pessoas para separar-se. Por isso, você que deseja se unir em matrimônio, você precisa pensar muito.
Porque matrimônio é uma vocação belíssima, né? De um matrimônio você veio ao mundo, eu vim ao mundo, todos nós, né? E aí quando o Evangelho nos diz, foi assim que Deus quis desde o princípio, quando criou o homem e a mulher. Portanto, o homem deixará casa, família, seus pais, e se unirá à sua mulher e formará uma família. E essa família será formada em vista da procriação. E vão crescer e vão se multiplicar. É assim que nós chegamos até aqui, desde Adão e Eva, né? Então, o matrimônio é algo belíssimo, riquíssimo, é uma vocação linda, mas é uma vocação. Então você não pode unir-se em matrimônio se você não tem vocação para o matrimônio. E aqui está talvez o problema na sociedade de hoje. Muitos têm levado na brincadeira aquilo que tem uma seriedade, é de uma profundidade que nós talvez não entendamos ou não estamos conseguindo compreender, né? E aí muitos dizem, vamos juntar, e aí começam a ter uma relação de casal antes da hora, e a doutrina católica ensina, né, que vida de casal é depois do matrimônio. Então, muitos, eu estou falando de cristão para cristãos católicos, viu? Quando eu falo muitos, estou falando em cristão católico, obviamente. Muitos dizem, vamos juntar, vamos amigar, vamos casar só no civil, e aí começam, muitas vezes, já no período de namoro, a viver aquilo que era só para um casal, que tem um matrimônio, né? Então, levam na brincadeira, brincam com coisas que não poderiam brincar. E aí se vão caminhando, quando se unem em matrimônio, como banalizaram e trataram como qualquer coisa, como algo comum, aquilo que é sagrado, aí não honram e desfazem aquilo que Deus fez, percebe? Então, não é uma pessoa ou a igreja ou uma autoridade que vai desfazer, é a própria pessoa que recebeu o sacramento do matrimônio que não vive, que não o honra, né? E aí, se não é honrado, se não é vivido, não tem como continuar com aquilo que é uma farsa, é uma mentira, não tem como. Então, Jesus tenta explicar isso, lógico que os fariseus não compreenderam, os apóstolos também, foi preciso Jesus explicar para eles depois o que ele falou, porque, como comecei dizendo, é um tema delicado, só você sabe o que você vive no seu matrimônio, só você sabe o que você vive na relação a dois, não é fácil, né? Nós percebemos muitas vezes nas relações nossas, um grupo de trabalho, na escola, no clero. O clero também tem dificuldades, são pessoas, são seres humanos. Escola, na sociedade, de modo geral, quando você vai à rua, você está dentro de um ônibus, quando você tem contato com um outro ser humano, a gente percebe como que é difícil a relação humana. Então, duas pessoas que decidem viver juntas, debaixo do mesmo teto, lógico, não vai ser fácil. Não é uma vida fácil. Existem gostos diferentes, vontades, né? E matrimônio, um dia um cede um pouco, outro dia o outro cede. Se não pode ser feita a minha vontade hoje, então eu abro mão para que seja feita a vontade da esposa. Depois, amanhã o esposo faz isso. Então, são altos e baixos todos os dias, é um fortalecendo o outro, um amando o outro, um cuidando do outro o tempo todo, todos os dias, e renovando a sua vocação todos os dias. Toda vocação precisa ser renovada todos os dias. O meu sacerdócio precisa ser renovado, o teu matrimônio precisa ser renovado. Se você encarar o seu matrimônio só como um momento em que você foi à igreja, diante do altar você disse sim, e ali se uniu a uma pessoa e para viver junto com ela, encarar só dessa forma, vai ruir mesmo. Agora, se você encarar que foi um chamado de Deus, que você disse sim, foi diante do altar, ali você deu o seu sim, e aí você continua cada dia dando sim para o seu esposo, para a sua esposa, amando, respeitando, cuidando, valorizando, todos os dias,
sabe? Quando o homem deixa sua casa, deixa tudo, e a mulher, e se unem, estão dizendo para as suas famílias, agora nós vamos cuidar uns dos outros, agora nós, em Deus, vamos formar a nossa família, e vamos caminhar segundo a vontade de Deus. Então precisa ser entendido, compreendido desta forma. Quando for entendido, compreendido desta forma, você verá as dificuldades da relação a dois, mas vai superar isso, porque verá que não foi só pela sua vontade, foi um chamado de Deus. E se Deus chamou vocês a esta vida e vocês disseram sim, porque descobriram o amor que tinham um pelo outro, vocês conseguirão superar juntos as dificuldades e conseguirão continuar caminhando, porque aquilo que Deus une, ninguém separa, ninguém desfaz. Deus abençoe de modo especial no dia de hoje por este evangelho todos os casais. Você que recebeu o sacramento do matrimônio, que te fortaleça e te ajude a honrar o teu matrimônio, viver para Deus, cuidando do teu esposo, da tua esposa, segundo o querer de Deus, todos os dias. Amém? Deus abençoe você, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.